Eu estou gravando esse vídeo aqui para falar desse problema aqui do LeetCode Reverse Linked List 206. É um problema, você pode ter facilidade, mas eu tive muita dificuldade para resolver. Perdi ali um bom tempo. Aí, né, estou seguindo ali o LeetCode, ele recomenda para você não ficar muito tempo preso no problema, né? Não consegue, volta, estuda, vê a solução, enfim, depois você volta para ele. Foi o que eu fiz, né? E até um conceito importante que ele fala lá, que, cara, lembra que esses problemas, eles demoraram para ser resolvidos pela primeira vez, né? Eles foram ali problemas matemáticos, coisas do tipo, até que vem alguém e resolve. Então não precisa se culpar por conta disso. Foi o que eu fiz. Parei, voltei, estudei, vi a solução, voltei no dia seguinte, implementei, consegui, porque a solução ainda estava fresca na minha cabeça. E aqui ele até fala aqui, no exercício, ele fala que você pode, ali no finalzinho ali da página, fala que você pode implementar de forma interativa ou recursiva. O modo interativo acaba sendo melhor, porque economiza mais memória, enfim, mas o modo interativo também é difícil de fazer, mas eu estou estudando recursão e queria resolver esse problema de forma recursiva, né? Então, depois que eu resolvi de forma interativa, agora eu queria resolver de forma recursiva. Também não estava conseguindo. Tem um vídeo do NeetCode falando sobre esse exercício especificamente. Ele mostra primeiro a forma interativa, depois recursiva. A forma recursiva, nossa, me deu um nó na cabeça. Você vai nos comentários também, o pessoal fala, não, muito difícil, muito difícil. Aí tem gente até que propõe ali uma solução diferente. Que legal, né? Era a solução do pessoal ali, né, mais legível de fato, porque quando a gente fala de código recursivo, as coisas ficam um pouco. Fica difícil de ler, né? Porque a função, chamando ela mesma, enfim, acaba ficando complexo e dá um nó de fato na mente. Ainda mais se você não faz isso todo dia. Enfim, quando eu voltei para esse exercício, para tentar fazer de forma recursiva, eu também não estava conseguindo. Voltei no vídeo dele, falei, agora eu vou entender, né, o pensamento dele ali, porque por mais que tivesse solução de uma forma mais simplificada nos comentários dos vídeos, eu queria entender de fato a recursão, né? Então eu queria entender ali o pensamento de uma pessoa que está propondo uma resposta teoricamente mais difícil. Mas que depois que você entende, você vê que na verdade ela é mais fácil, porque ela é mais enxuta. O problema é entender o que está acontecendo. O ponto é que eu assisti o vídeo, de novo dessa parte recursiva, não entendi, voltei, continuei sem entender, desenhei no papel, que nele sugere no final do vídeo, ó, sei que é um pouco complexo aqui, desenho no papel, enfim, vai imaginando o que acontece, por exemplo, nesse ponto aqui onde só tem dois, ou mesmo só tem um. O fato é que não consegui, procurei outros vídeos no YouTube, fui vendo até que achei um de um outro rapaz explicando também de forma interativa e recursiva. Também não foi assim muito claro, mas ele desenhava bastante. O Nietzsche também desenha, né? Mas enfim, ele desenhava bastante de uma forma diferente. Mas para mim, o ponto principal desse outro vídeo, que não me ajudou tanto, entre aspas, mas ele explicou um ponto específico que era o maior nó da cabeça, na minha cabeça ali, e talvez de todo mundo que vê a solução. Que é assim, tem um ponto onde no código que a gente fala assim, head, que está sendo representado ali pela sua lista, né? Pelo seu linked list. O head, então ele seria basicamente a primeira posição da sua lista. Né? O head é a primeira e tem o tail, que seria a última, né? Vamos supor que sua lista tem 10 posições, então seria a última aqui. Esse seria o tail, esse é o tail e esse é o head. Enfim, não é relevante aqui, mas são conceitos importantes de se ter quando está se trabalhando
principalmente com problemas ali de linked list, né? Eles falam muito de head e tail. E aí ele falava assim no código, ó, head.next, ou seja, o próximo elemento, né? Então, se o head é o 0, o próximo, que é o 1, ponto next, ou seja, o próximo, né, que seria o 2, mas aqui não é relevante porque na verdade vai substituir. Vai receber o head. Ou seja, na prática ali, fica aparecendo esses retângulos aqui, eu não sei o que é, mas não sou eu, não foquem nisso. Na prática, o que acontece é head.next, normalmente o head.next é o 1. Ponto .next, que seria o 2 aqui, ele fala não, né, supondo que nessa minha lista esteja aqui nessa sequência, 0, 1, 2, 3, enfim. Ele fala, não, ó, o next do 1 vai ser o head, ou seja, vai ser o 0. Com isso, morre essa ligação aqui, e eu falo aqui, ó, o 0 aponta para o 1 e o 1 aponta para o 0. E depois, enfim, depois tem outra parte do código também, assim, mas esse era o ponto que travava minha mente. Quando eu chegava aqui, não estava entendendo o que estava acontecendo, e vendo essa explicação desse outro vídeo, eu falei, tá, agora entendi, consegui voltar pro código ali do NeetCode e entender o resto, né? E começar a fazer sentido o resto. Ainda desenhando o papel ali até entender. O fato é que, novamente, o código dele é bem mais enxuto, e a partir do momento que começa a fazer sentido as coisas, você começa a ver com outros olhos. Mas, basicamente, falando aqui da recursão. O que é a recursão, né? O que é a recursão, não? Como que a gente pensa quando a gente faz recursão? Ali no LeetCode o problema é exatamente esse aqui, né? Eu tenho aqui esse linked list, 1, 2, 3, 4, 5, e eu quero reverter, eu quero que o resultado final seja, vou colocar aqui embaixo, 5, 4, 3, 2, 1, e o 1, como o tail, né, aponta para nada. Esse é o resultado que eu quero. Como que a gente pensa em recursão? A gente fala assim, cara, pensa o seguinte, se a gente dividir o problema, se eu tivesse, a minha lista fosse da seguinte forma, eu tenho um aqui, posso até falar que ele aponta aqui, mas vamos esquecer aqui por enquanto. Se eu tenho um para colocar numa lista que ele já está revertida, ou seja, sem mim, né? Então, assim, se eu já tivesse a lista assim, 5, 4, 3, 2 e o 2, né, até por enquanto é o tail, só falta me incluir aqui, é mais fácil. Eu vou lá no tail e falo assim, ó, me coloca aqui no meio aqui, ó. Então, o 2, ele deixa de apontar para o nu, ele passa a apontar para mim e eu que vou apontar para o nu. É mais fácil. E, né, talvez seja relevante aqui já falar ou não, como que eu faço isso? Se eu já tenho essa lista aqui, essa daqui, pronta, né, deixa eu apagar isso aqui. Se eu já tenho essa lista aqui pronta, e na prática eu também aponto para o 2, né, o 3 está apontando para o 2, mas eu também aponto para o 2. Né, e eu aponto para o 2, só que agora o 2 não está mais apontando para o 3, o 2 está apontando para o null, né, que ele foi modificado aqui. Mas linked list são referências à memória, né, e não ao valor. Né? Então, assim, o meu next é essa posição aqui da memória, xx, que é essa mesma aqui, xx.
Então, um ainda continua apontando para o 2. Aí que entra aquele next, next, né? Então, eu, que sou o head, ponto next, que é o 2, ponto next, vai receber eu. Então, aqui que eu faço assim, ó. Então, quando eu falo eu, next, que é 2, ponto next, recebe 1, eu estou fazendo isso. Só que eu ainda estou apontando para o 2, por isso que depois eu venho e falo aqui, eu, next, agora é igual a null. Então, o que eu fiz foi isso. Novamente, tem esse ponto aqui que eu já estou explicando o head, head, next, mas o ponto principal aqui é que se eu só tenho e só falta esse elemento para colocar numa lista que já está revertida, é mais fácil do que eu ter que reverter tudo. E aí aqui que entra a recursão. A recursão ela divide o problema. Então fala assim, o head aqui, né, sempre voltando aqui falar, esse é o head e aqui é o, deixa eu colocar mais para baixo. Que eu estou lá no topo da nota, não consigo colocar nada mais para cima. Então assim, esse é o head, esse é o tail. Deixa eu tentar melhorar um pouco a letra, né? Head, esse é o tail. O que eu falo aqui é falar assim, ó, me tira. Então, eu vou sair dessa lista e quero que você ordene só o resto. Ou seja, eu quero que você ordene isso aqui, ó. Então, eu quebrei o problema. Em vez de eu ordenar uma lista inteira de 5 elementos, eu vou ordenar uma lista de 4. Nessa outra lista aqui que eu criei, que na verdade é a mesma, né? Então, eu só peguei esse aqui, ponto .next, e falar, ordena a partir daqui. Nesse outro subconjunto aqui, que da mesma lista, o 2 agora é o head, né? Aqui continua sendo o tail. O tail aqui não é tão relevante nesse exercício, então não vou ficar replicando aqui. O importante é saber que esse aqui é o head. O 2 também fala assim, cara, o head também fala, cara, se eu tivesse uma lista já ordenada, só precisaria me incluir no final. Então, eu quero isso aqui revertido. O 3, que é o novo head, vai falar, cara, eu quero isso revertido porque facilita o meu trabalho, eu só preciso me incluir no final. E o 4 fala, eu quero isso revertido porque eu só preciso me incluir no final. Obviamente que aqui já era, né, você pode até trabalhar dessa forma, pegar o penúltimo, mas fica mais fácil assim. Então, lembrando, né, de cada linha aqui representa um subconjunto da mesma lista, só uma posição para frente. Uma posição para frente, então cada vez aqui um vai ser o head. Então, recursão, ela tem dois... Quando você está pensando numa função recursiva, você pensa em duas coisas. A primeira, dividir o problema, né? Reduzir o problema. Então, aqui eu reduzi o problema para 4 elementos, aqui para 3, aqui para 2 e aqui para 1. É mais fácil ordenar um elemento. E tem a base, que é assim... Porque o que é a recursão? A recursão é... Eu tenho uma função aqui que eu vou chamar de reverse, que recebe um linked list ali, que no exercício é um list node, que seria o objeto que representa o head. Então, né, ele até fala aqui que vai receber um list node cujo o parâmetro é o head, beleza? E eu falo, reverte isso aí para mim. Então, ele vai ter que pegar tudo isso aqui e reverter. Na prática, eu me tiro daqui e falo, cara,
faz o seguinte, reverte isso aqui primeiro para mim. Então, eu vou chamar a função de novo, reverse, me tirando, ou seja, head.next. Quando um faz isso, o ponto next é o 2, é aqui que ele está passando essa outra linha aqui. E quando o 2 faz isso, eu posso manter. E quando o 2 faz isso, o que ele está passando é isso aqui. O 3 é isso, o 4 é isso. Então, esse é o princípio da recursão. Você se chamar para você com um problema menor. E o outro ponto que toda função de recursão deve ter é a base, que é quando isso para, né? Porque, tá, um vai chamar, eu tô me chamando, mas quando que eu paro? Quando que eu, de fato, paro de me chamar e devolvo algum resultado? Nesse caso aqui, quando eu só tenho um elemento. Quando eu só tenho um elemento, qual que é essa lista revertida? É ela mesma. Então, quando eu só tenho aqui, eu devolvo exatamente isso aqui. E aí, como que isso vai funcionar na prática, né? Como que as coisas vão se conectar? Né? Primeiro aqui, né, o código aqui então seria assim. If head.next é igual a null, quer dizer que eu estou no último aqui, então eu só devolvo eu mesmo. Return head. Ops, sem separar isso aqui. Ponto vírgula. Então toda função recursiva tem isso. Chama ela mesmo e uma base que é o momento que ela para. Um exemplo legal de ver é fatorial. Né? Sempre você vai precisar. Fatorial, você vai ver sendo resolvido com recursão, porque é muito ilustrativo. E o fatorial é aquilo, né? Se eu tivesse que fazer o fatorial disso aqui, de 5, então é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando chega no 1, eu não preciso fazer mais 1 vezes 0, porque eu sei que fatorial de 0 de 1 é 1. Então seria if o valor é igual a 1, só retorna 1. Mas enfim, é legal ver um exercício de fatorial para ficar mais claro, sem saber nada de recursão. Mas, de qualquer forma que eu estou explicando aqui, ajuda muito a entender essa questão da quebra de problemas menores, chamando você mesmo com um problema menor, e a base, que é o momento que você vai parar. Acho que esse é o principal para se entender de recursão. Depois disso, você pode ir lá ver o fatorial, entender um exemplo mais simples, porque esse exemplo aqui é um pouco mais complexo do que o do fatorial, esse exercício aqui. Mas isso aqui é o principal de se entender. Mas aí tem a volta também, que também é igualmente importante. Então, o que acontece? Você tem que pensar que quando estava aqui no 1 e ele chamou ele mesmo, ele era essa lista aqui, pedindo para ordenar esse subconjunto aqui, e ele ficou em espera. Por quê? Porque agora a thread falou, tá, então eu tô aqui, sou uma thread do computador executando isso aqui, mas você pediu para chamar uma outra função, então espera aí que eu já te dou esse resultado, eu vou executar essa outra função. Só que nesse caso a outra função é ela mesma, né? Mas enfim. Então toda vez que eu faço isso aqui, eu tenho uma chamada em espera. Uma chamada em espera, uma chamada em espera, uma chamada em espera, uma chamada em espera. Quando começa a voltar, então, ó, isso aqui caiu no if. O que eu vou devolver aqui? Eu vou devolver isso aqui. O que é o revertido? É eu, só eu. Eu simplesmente sou revertido. A partir daqui, eu tinha um head que era o 4, é mais fácil. E você tem que pensar que aqui a gente tem duas listas, né? Então a gente tem essa lista aqui, dessa thread que estava esperando, e o resultado, que é esse daqui. Só que os dois estão apontando para a mesma referência de memória. Então esse 5 é igual a esse 5. Né? Porque no linked list,
o que eu tenho é um valor, principalmente ali do LeetCode, ali, né? Eu tenho um valor 4 e tenho um next que é uma referência de memória para outro nó da lista. Porque o linked list é isso, né? Os valores não precisam estar um do lado do outro na memória. Então, em outro lugar, eu tenho um 5, cujo next é null. Val next. E esse daqui aponta para o lugar da memória onde isso aqui está. Então, vamos supor que isso aqui está na memória, na posição, no endereço de memória XX. Então, aqui está falando, ó, aqui é uma referência ao XX lá. Então, esse 5 aqui, se ele está aqui em XX, é o mesmo aqui, XX, né? Ele já estava em XX, eu só falei assim, ó, eu sou isso aqui, eu sou esse objeto, porque você pode pensar em objetos separados, né? Já que são pontos separados da memória. Beleza. Quando eu devolvo isso aqui, aí vem aquele algoritmo lá. Eu sou 4, continuo apontando para o 5, para o XX. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar eu, 4, ponto next, 5, e o next do 5 recebe eu. Eu sou 4, o 5, e o next do 5, que era null, agora vai ser 4. O que eu fiz foi, pensando pela ótica de cá, eu tinha um 4 apontando, eu tinha um 4 apontando para o 5, e falo que o 5 vai apontar para o 4. Então, o 4 aponta para o 5 e o 5 aponta para o 4. E depois eu falo que eu, de novo, head.next, não vai ser mais 5, agora vai ser null. Então aqui, voltando para esse outro, para a esquerda aqui, então eu quebrei esse daqui e estou falando que agora eu aponto para null. Uma coisa que acaba confundindo também nas explicações é justamente isso, né? Porque, de fato, o que estava acontecendo era isso, né? Eu estava nessa ótica aqui, desse 4 apontando para o 5, então eu estava desenhando o meu linked list, casetas tudo para a direita, agora eu começo a desenhar para a esquerda. Isso também confunde. Mas se a gente pensar pela a lógica dos retornos aqui, então o que eu fiz foi, peguei esse 5 aqui, falei que agora ele vai apontar para o 4 e o 4 vai apontar para o null. Lembrando que estou sempre apontando para referências de memória. Então, o que acontece no código de fato, né? Antes de fazer esses head, next, 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 antes disso aqui, o que eu faço, na verdade? Ops, cortou um pedaço ali, deixa eu tentar de novo. Então, antes de eu fazer isso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma variável aqui chamada, eu vou chamar de reversed, que vai chamar a própria função. Ali no LeetCode está reverse list, eu vou chamar só de reverse para facilitar aqui, passando o head.next, né? Que vai me devolver na última iteração, né? Esse daqui, na última recursividade, na última pilha de recursividade. É outra forma de ver também, né? Cada vez que eu faço aqui, eu estou colocando as funções numa pilha em espera. Né? Então, quando executa, né, conforme a pilha, sempre vai saindo o último da pilha. Então, aqui eu tenho, nesse resultado eu tenho isso aqui. Só que como são tudo posições de memória, e esse 5 aqui é igual a esse daqui, né, ou igual a esse daqui, quando eu falo que
O 4 estava apontando para esse 5 que é igual. Esse 5 agora aponta para 4, eu automaticamente estou mudando também esse reversed aqui, que antes era 5 nu, ele passa a 6 aqui. Além de importante para esse entendimento, também é importante porque no final das contas eu tenho que devolver o head, o objeto, primeiro objeto da lista. Por quê? Porque ele sabe quem é o próximo, que vai saber quem é o próximo, que vai saber quem é o próximo. Se eu devolvo o 1, por exemplo, eu não consigo saber essa minha lista, porque ele só vai para frente. Então eu não consigo saber onde a lista começa, nem quem é o anterior a mim. Porque eu não tenho esse dado guardado. O 2 sabe que o próximo é o 1, mas o 1 não sabe que o anterior é o 2. Então, no final das contas, eu ainda tenho que devolver o head. E o que está acontecendo aqui, né? Então, desde a primeira interação, desde o final aqui das execuções da recursão, quando ele começa a devolver os valores, eu devolvi o head. Guardei em reversed. Aí eu começo a alterar, eu falei assim que esse aqui vai apontar para 4, vai apontar para nu. Mas o reversed continua sendo essa posição aqui, 5. Vamos falar que o 5 na memória é o xx, né? Então o reversed continua sendo uma variável apontando para xx. Ou seja, no final da minha função, eu vou fazer um return reversed. Ou seja, eu vou devolver o 5, que aponta. Vou devolver o 5, que aponta para 4, que aponta para nu. Beleza. Deu certo aqui. Agora vamos fazer mais um passo aqui. Então, né, vai ser basicamente a mesma coisa, mas deixa eu apagar aqui para ver se facilita um pouco. Deixa eu limpar isso aqui também. Então, na primeira volta, aqui devia ser uma seta, tá, pessoal? Então, aqui devolvi, ó, a lista revertida é assim. Aqui eu me incluí no começo e devolvi aqui para essa outra thread em espera, vamos chamar assim, que a lista é 5, 4, nu. Lembra lá no começo que eu falei que é mais fácil se eu tiver já a lista revertida, só faltando eu para me incluir no final? Então agora o head, que é o 3, vai falar, eu vou me incluir no final. Como que ele se inclui depois de 4? Ele sabe que ele apontava para 4. Então, eu, head, que agora sou o 3, ponto next, que é o 4, e eu sou o 3 e o next é o 4, o next do 4 vai ser o 3. Então, eu estou me incluindo aqui, ó. O head do 4 vai ser o 3. O problema é que eu vou colocar um 3 aqui. Vou colocar um 3 aqui. E falando, né, que o next do 4 vai ser o 3. Então, ele não é mais aponta para nu, ele aponta para 3. Só que eu ainda aponto para 4. Então, eu preciso matar isso como? Falando que head.next recebe nu. Então, agora sim, estou falando assim, ó, me inclui aqui. E agora a lista ficou 5, que aponta para 4, que aponta para 3, que aponta para nu. Com isso... Ah, e lembrando, né? Quem vai receber esse resultado aqui é a variável reversed que está aqui, que foi ela que chamou a função de forma recursiva, né? E que ela representa o 5. Porque aqui eu devolvi o 5 e só estou devolvendo ela. Eu pego ela e depois no final faço um return para ela. Não estou mexendo nela diretamente. Return para ela não, é return dela. Não estou mexendo nela diretamente. Aqui ele chama a função, né? Reverse.
e depois devolvo. Então, eu sempre estou devolvendo 5, mas estou mexendo nas posições de memória depois do 5. Então, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou deixar fixo aqui, né? Que o reversed é o resultado da função reverse, que sempre é head.next. Ele fica aqui paradinho e depois eu dou um return dele. Return reversed, que sempre vai ser o 5. Então, aqui, quando eu devolvi 5, que aponta para 4, que aponta para null, depois aqui eu vou devolver, agora é 5, que aponta para 4, que aponta para 3, que aponta para null. Novamente, quem vai receber isso aqui vai ser esse reversed. Vou colocar de verde aqui. Vai ser esse reversed. Aí o head, que agora é o 2, que ainda aponta para 3, vai falar que ele vai apontar, que o 3 vai apontar para 2. Então eu faço o 3 apontar para 2, mas o 2 ainda aponta para 3. Então, para resolver isso, eu faço que o 2 next vai apontar para null. Então, na verdade, aqui vai apontar para null, não vai mais existir isso aqui. E retorno o reversed, que ainda aponta para o 5. Ele nunca deixou de apontar para o 5, não mexi nele. Mas, como é tudo posição de memória, o 5 estava apontando para o 4. Se eu mexi no 4, eu acabei indiretamente mexendo no reversed. Nesse momento, eu mexi no 2 e no 3. Falei que o 3 aponta para o 2. Que o 3 era a posição de memória que estava sendo apontada pelo 4, que está sendo apontada pelo 5. Então, automaticamente, esse reversed ele vai sendo mudado, né? Digamos assim. Então, chego nisso aqui. Ops, melhor voltar assim, para continuar usando esses exemplos aqui de baixo. Que vai devolver aqui agora, ó. Você tem aqui a lista que você pediu, que é 5, 4, 3, 2, null. Você só precisa se incluir no final. Novamente, quem vai receber tudo isso aqui, quem vai receber tudo isso aqui é o reversed, que na verdade ele só recebe esse objeto aqui, né, que sabe os outros, mas é o reversed. O head, que é 1, ponto next, ele ainda aponta para 2, que é 2. O next 2 vai apontar para o 1. Então, eu falei aqui, ó, 2 aponta para 1. Só que o 1 ainda aponta para o 2. Então, 1, next, agora aponta para null. E vou retornar o reversed, que é o 5. Então, com isso, eu tenho aqui a minha lista final devolvida. O código é esse aqui, o código é o que eu escrevi aqui, né? Então, né, lembrando da base, public list node, que é o que ele devolve, que é a representação de cada objeto desse. Cada um desses é um list node, onde tem o valor e a referência do next. Reverse list lá, mas eu vou chamar de reverse, que recebe um list node e chama isso de head. Né? Então, cada vez que ele é chamado, ele vai receber um head. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um if. Um ponto importante, head é igual a null, ou head.next é igual a null,
O que acontece aqui? Esse daqui, o head.next igual a null, é para a gente saber quando a gente chegou aqui, ó. Quando a gente chegou nesse ponto aqui, que eu só preciso me devolver. Então, o meu retorno seria return head. Então, eu estou me devolvendo aqui. Por que que... E esse primeiro head igual a null também? Porque pode ser que essa função reverse tenha sido chamado com uma lista vazia, um head null, enfim. Então, se eu recebi um null, então não tem nada para ordenar, eu só devolvo null. Só que aí com esse if aqui eu já estou resolvendo as duas coisas, né? Tanto esse caso quanto a base da minha recursão, que é quando eu chego no final da pilha de execuções aqui. Depois disso, vem o código aqui que a gente desenhou ali em cima. Então, reversed, né? Só para deixar claro aqui, esse reversed aqui é uma variável local aqui, então, então vou criar uma variável reversed, que é um list node, que vai receber o resultado da função reverse, que é ela mesma, passando o head.next. Na primeira volta, o head é 1, ponto .next é o 2. Aí eu vou falar que o head.next .next vai apontar para mim, que é aquela inversão que eu estou fazendo. Então, assim, né, falando aqui, já estou ali já acabando as execuções. Estou no 1, o head é 1, ponto .next é o 2 vai apontar para o 1, e depois o 1 que continua apontando para o 2, agora ele aponta para null, ponto vírgula, ponto vírgula, e o que eu vou retornar? Vou retornar sempre o reversed. O código é esse, é só isso que você resolve ali, né? Só passando por mais uma interação aqui. Então, eu recebi a lista aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? Conforme propõe o exercício. Aqui o meu head é 1. Esse é o head, né? Esse é o list node, que aponta para outra posição de memória, que seria o 2, que vai apontar para outra posição de memória, enfim. XY aqui eu quis representar, falar que é a posição de memória. Então, o head é igual a null? Não, não é. Head tem next? Tem. Então, eu vou pular esse if aqui. O reversed vai receber, eu quero chamar essa função de novo, mas a partir do 2. 2 que aponta para outra posição de memória, que no caso é o 3, enfim. E aí assim vai indo, né? Vai empilhando essas chamadas até ter uma resposta. Quando chegar no 5, quando o head for 5, que aponta para null, então head igual a null vai devolver o head. Então essa função aqui, acabou a execução dela aqui. Aí vai cair lá no 4 que estava esperando essa resposta. Então aqui, nesse momento, o head é o 4 e ele estava esperando essa resposta aqui. Então qual que foi a resposta? Ó, a resposta é a ordenação de 5 é 5. Então ele fala 4.next, que é 5, né? Porque aqui no original aqui ele ainda aponta para 5. Então eu que aponto para 5, o seu next agora vai ser o 4. Ou seja, o que eu fiz na prática aqui foi mudar o reversed falando que o 5 aponta para 4, que aponta para 5. Não aponta mais para o 5 não aponta mais para null. Só que aqui eu falo, ó, o 4, o meu next não vai mais apontar para 5, vai apontar para null. Então, o que eu fiz aqui foi 5, 4, null.
E vou devolver o reversed, que sempre apontou para 5. Então, continuo devolvendo o reversed, que na primeira interação, quando ele devolveu 5 aqui, guardei ele aqui e só estou devolvendo ele aqui. Não mexi nessa referência aqui do reverse. O reverse continua sempre apontando para o 5 e eu estou sempre devolvendo o 5. Enfim, para continuar usando aqui. Agora eu recebi aqui 5, porém, que aponta para o 4, que aponta para null. Não vai mais cair nesse if. Então aqui ele vai receber o 5, que aponta para 4, que aponta para null. O head é o 3. Depois do 3, o head aponta para o 4, mas ele falando agora você vai apontar para 3. E o 3, agora, next aponta para null. Então, meu reversed é o 5, porém que aponta para 4, que dessa vez agora está apontando para 3, está apontando para null. Assim sucessivamente, até chegar no 1. Quando chegar no 1 aqui, o que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui para carregar que está acabando a minha bateria. Quando chegar no 1, o head aqui vai ser o 5 ainda. Porém, que aponta para 3, que aponta para 2, que aponta para null. Não vai cair nesse if. Aqui o reversed é isso, 5, que está apontando para 4, que está apontando para 3, está apontando para 2, que está apontando para 1. Está apontando para null. Lembrando que o que eu estou recebendo de fato é só isso aqui. E isso que é representado por dois valores, valor e next. Então, estou recebendo tudo isso aqui, mas aqui é a representação da lista. Eu sou 1, eu ainda aponto para 2, e vou falar que o 2 agora vai apontar para mim. 1. Então, me inclui aqui, mas eu continuo apontando para cá, então eu tenho que arrumar isso. Então, eu que sou 1, meu next agora vai ser o null, não vai ser mais o 2. Então, mato isso aqui, e agora 1 aponta para null. E, como sempre, nunca mexi no reversed, nunca mexi na referência do reversed, ele devolveu 5. E aí o exercício está resolvido, porque eu vou devolver o 5, que é esse novo 5 aqui, né? O 5 é o mesmo, mas as referências foram mudando. Então, o resultado é 5, que aponta para 4, que aponta para 3, que aponta para 2, que aponta para 1. E agora é o final da lista. Então, isso aqui vai resolver todos os casos. Eu sei que é complexo, como eu falei, eu fiquei, nas primeiras vezes não consegui resolver, nem na forma iterativa, nem na forma recursiva. A forma iterativa é mais performática, essa forma aqui, ele é O de N, porque eu tenho que percorrer, né, a complexidade de tempo, eu tenho que percorrer a lista toda para poder reverter, né, então eu percorro tudo isso aqui, mas ele também é O de N, Big O de N para complexidade de espaço, porque eu ocupo um novo espaço aqui na memória, uma nova thread, enfim, a cada iteração da minha recursividade. Enquanto, de forma iterativa, você tem que passar por todos os elementos, então o tempo ainda é O de N, mas você não fica criando novos elementos na memória. Então, em questão de espaço, na forma iterativa é O de 1, ele é mais performático.
mas eu dizia que eu sei que é difícil, eu tentei explicar de uma forma que fique claro até para mim mesmo, caso eu esqueça e volte aqui no futuro, mas tentando explicar de uma forma que eu gostaria que tivesse sido explicado para mim, quando eu não estava entendendo nada, ali estava tudo complexo. E mesmo para outras pessoas aqui, conforme eu falei, eu vi nos comentários, né, do vídeo do Nietzsche Coach, também estava entendendo, estava muito complexo, e acharam e procuraram soluções mais legíveis, o que é super compreensivo, né? O código tem que ser legível, mas novamente aqui ele resolveu basicamente só com quatro linhas de código, mais a base, né? Então a base sempre tem que ter e quatro linhas de código para resolver a parte da reversão. É isso, espero que tenha ficado claro e